Boa noite, Petrópolis. Boa noite, família da Rede Petrópolis Televisão. Boa noite, internautas. Estamos iniciando mais um programa Dossiê História. Desta feita, hoje, um programa especial, um programa de debate. E o nosso debate hoje será um tema muito caro a todos nós brasileiros e a todos nós, de uma forma geral, porque ou passamos pelo banco escolar ou estamos convivendo com o banco escolar através dos alunos e da participação de pais com filhos e etc. Então, a educação sempre estará presente entre nós. E o nosso tema de hoje é Educação Escolar e Ensino no Brasil na Atualidade. É um programa especial, todo ele dedicado a este tema. Temos 3 debatedores a nossa noite aqui, que foram convidados. Eu quero agradecer a presença, a honra de tê-los recebido aqui e espero que a gente possa realmente fazer um bom debate esclarecedor para todos os nossos telespectadores. Tenho aqui como convidado Cláudio Augusto Vieira da Silva, psicólogo, com mestrado em Políticas Públicas e Formação Humana pela UERJ. Exerceu atividade junto a ONGs com vistas à implantação de políticas públicas. Por 4 anos, coordenou nacionalmente o Sistema de Atendimento ao Adolescente, autor de ato infracional, junto ao Governo Federal. Fundou também o Conselho de Direitos da Criança e Adolescente em Petrópolis. Cláudio, pelo que me consta, também teve uma participação muito ativa na formação do Estatuto do Menor, esse que está em vigor hoje, né? Temos ainda o nosso convidado, o professor Leonardo Malgeri, historiador, mestre em Educação pela Universidade Católica de Petrópolis, é coordenador e professor de pós-graduação da Universidade Cândido Mendes, professor de Educação Básica há 17 anos, experiência de coordenação de escolas e cursos de formação de professor via CEDERJ. CEDERJ é Centro Educacional, é isso? É um curso que, na verdade, tinha uma capacitação para... Era um curso que tinha para capacitação de alunos que fariam a universidade do CEDERJ. Muitos entraram para pedagogia e tal. Eu trabalhei lá durante 5 ou 6 anos também. Perfeito. Amanda Martins Rutfles, já nossa conhecida historiadora, já a entrevistei e tive essa honra. Amanda também tem um blog de historiadores e pessoas que se interagem dentro da história, é egiptóloga e tem também um currículo muito interessante, é bacharelado e licenciatura em História pela UCP, egiptóloga, historiadora, cursa licenciatura em língua inglesa, né? Ainda não formou, né? Na Universidade Estácio de Sá, Petrópolis, Bingen. Docência na Escola Municipal Dom Manuel Sintra, Cidade Nova, no Carangola. Leciona as disciplinas de História e HGTP, né? Esse HGTP que eu nunca sei o que é, História... Geografia e Turismo de Petrópolis. Lá o meu contrato já encerrou, eu era contratada. Telefone. Lá o meu contrato já encerrou. História, Geografia... E Turismo de Petrópolis. Eu saí em 2000... do 6º ao 8º ano, né? Do ensino fundamental. Era do 6º ao 8º ano. Foi até julho do ano passado, o contrato. Perfeito. Amanda também foi recepcionista bilíngue e gerente do evento espetáculo Som e Luz entre 2014 e 2016, no Museu Imperial. Historiadora também do Museu Imperial entre 2011 e 2016, historiadora da Catedral São Pedro de Alcântara, 2009-2011. Museu Casa de Santos Dumont, participa de diversos eventos acadêmicos e palestras. Não é isso? Bom, então vamos começar o nosso debate. O ensino no Brasil, né, como todos nós sabemos, está vivendo uma crise sem precedentes e nós temos, ano a ano, perdido muito da excelência do nosso ensino. Eu, talvez aqui o mais velho de todos, que tive a oportunidade de conhecer uma educação no Brasil que era extremamente rígida. Eu me lembro que para poder fazer o ginásio, tive que fazer um curso de admissão, chamava-se Exame de Admissão, e quando nós saímos do primário, éramos avaliados pelos professores e eles aconselhavam, não, você tem que fazer o curso médio
para se preparar para fazer o exame de admissão. Quer dizer, então chegava no ginásio através já de um concurso, havia uma seleção. A educação, o ensino, ele era seletivo, porque se buscava uma certa uniformidade no ensino. Me parece que ao longo do tempo se abriu demais o ensino, liberalizando, procurando, buscando uma igualdade ou uma justiça social dentro do ensino. Isso talvez tenha sido pautado pelo Freire, né? O mestre Freire, lá de Pernambuco, que trouxe a tal da justiça social para o ensino. Não sei se isso foi saudável ou não. Então, o nosso primeiro questionamento é o seguinte: o que fazer hoje, já que nós temos que olhar o futuro, o que fazer hoje para virar a página do atraso no ensino fundamental? Gostaria que o Cláudio iniciasse o nosso debate colocando essa posição dele. Agradeço, Prisco, a esse convite aqui, meus amigos aqui de debate. Eu tenho uma visão um pouco diferente dessa introdução que se fez, que a educação ela reflete o que o estágio ou a situação da sociedade brasileira como um todo. Então, nós temos hoje os graves problemas da educação, eles estão refletidos também nos graves problemas da sociedade brasileira. Então, não há uma receita ou uma chave que vai acertar a nossa educação se a gente também não tiver um movimento compartilhado de mudança e da sociedade como um todo. Então, se nós não temos aqui nós temos 2 mestres de aula, de sala de aula, se nós tivermos uma carreira atraente para essas pessoas, se nós não tivermos um projeto educacional que atraia os jovens para a sala de aula, tanto para estudar quanto para ministrar a aula, nós vamos permanecer nesse perfil que nós temos. Eu venho desse lugar, de iniciativas ao longo desses últimos 30 anos no Brasil, de educação informal, que se chamava, educação fora de aula, de sala de aula, que a gente procurava o quê? Resgatar a fuga dos alunos da escola, que é um drama hoje brasileiro quando se fala do ensino médio. É um drama, enorme número de adolescentes e jovens que estão fora da escolarização. Então, agora isso, sem a educação a gente não avança, mas só com a educação nós também vamos ter as mesmas dificuldades que nós estamos hoje. Então, para iniciar, eu coloco um pouco isso. Acho que nós temos que ver a educação dentro do processo como um todo da sociedade. Então, a educação não é uma ilha que vai se resolver com todas essas questões que envolvem a sociedade brasileira como um todo. Então, eu acho que isso é muito importante, que traz para nós esses últimos avanços. Você sabe, eu tive na formatação, na organização, no movimento que nós conseguimos alterar a legislação para a infância e para a juventude no Brasil, e aí criamos o Estatuto da Criança e Adolescente, logo depois do processo constituinte, onde a educação entra como uma política para o desenvolvimento de crianças e adolescentes, ou seja, eles têm o direito a aprender. E esse direito ele vai sendo vilipendiado a todo momento, ou seja, por falta de estrutura física, ou seja, por falta de condições para os profissionais trabalharem, ou seja, por completa desacordo ou distanciamento do que o aluno necessita nos dias de hoje, né, no mundo que vivemos hoje, e aquilo que é possível oferecer dentro dessas unidades escolares. Então, esse direito, que é um direito lá no artigo 4º do Estatuto da Criança e Adolescente, que é um direito das políticas públicas obrigatórias para a sociedade brasileira oferecer a todas as suas crianças e a todos os seus adolescentes, não está sendo cumprido. Então, esse direito a aprender,
está sendo surrupiado ou retirado das nossas crianças e adolescentes. Agora, isso tem que ser, eu entendo que tem que ser visto de uma maneira em que envolva todas as questões da sociedade brasileira. A sociedade brasileira precisa de um projeto educativo, de um processo educativo que a ajude a superar as dificuldades que estão envolvendo, de uma forma geral, os jovens brasileiros, né? Só para te falar um dado e passar a palavra aqui, nós temos 11 milhões de adolescentes e jovens na faixa de 15 a 29 anos de idade que não estudam e não trabalham. Isso equivale a um Rio Grande do Sul, um Paraná, um Pernambuco inteiro. 11 milhões. Projeta isso para 20 anos dessas pessoas, sem estudo e sem trabalho. Então, isso é uma pesquisa do IBGE, dado do IBGE publicado no final do ano passado. Então, nós temos 11 milhões hoje de jovens e adolescentes de 15 a 29 anos de idade que estão fora de qualquer circuito produtivo e fora de qualquer iniciativa de escolarização, de estudo, de aproximação com esse mundo que nos abre as portas para a vida. Então, isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia completa, né? Então, eu passo aqui a palavra. Muito bem. O Leonardo, se quiser intervir, já não... Estava ouvindo as ponderações dele aí. Seria minha vez agora de comentar? Eu acho que quando se fala de, como você fez a proposta, de discutir problemas, né, eu acho que tem algumas coisas que a gente poderia dividir. A primeira dessas questões, eu chamaria de questões estruturais. Nós somos um país continental, com especificidades absurdas, em que você tem, por exemplo, essa questão do acesso do aluno, em alguns locais é muito mais complicado do que em outros. Às vezes compara o Brasil com países de excelência no campo da educação, como Finlândia e outros países menores, e que isso é muito mais facilmente resolvível, né? Então, o primeiro problema parece estrutural. Eu acho que nós temos problemas econômicos. Quando nós tivemos, inclusive, um aporte financeiro, mas nesse sentido não resolvemos. E hoje a gente sabe que tem um percentual do PIB que é destinado a isso. E aí as políticas, nesse sentido, são muito discrepantes. Alguns falam que é suficiente, outros falam que não. Mas a sensação que se tem é que dinheiro até existe para isso. Como se usa essa verba, e a gente tem problemas de corrupção envolvendo uma série de desvios que se faz com verbas que iriam para a educação em todas as instâncias. Esse seria um outro problema. Eu acho também que tem uma questão cultural do quanto que a sociedade diz que valoriza esse professor e que eu não sei se valoriza tanto. Quando você fala de greve de professores, a antipatia que gera em boa parte de algumas comunidades, algumas pessoas e outras categorias têm um apoio popular que me parece concretamente mais palpável. E tem uma outra questão também, que é a questão de como que a escola funciona hoje. Isso que o Cláudio falou é perfeito. Assim. Você tem uma escola que é desinteressante para esse aluno. E que muitas das vezes esse aluno está naquela escola por absoluta imposição familiar, às vezes resultado de alguma política pública, e isso vai degenerar e muito o papel do professor, que passa a lidar, e aí eu acho que eu entendo muito do que você falou, com um aluno que não está nem um pouco disposto a estar ali, que está numa condição, porque a escola não é interessante, porque a família manda, então aí você vai ter uma dificuldade maior de lidar com essa coisa que você falou de uma educação pautada mais numa autoridade a priori desse mestre, desse professor. Hoje isso é muito mais discutido. O Cláudio colocou corretamente uma série de direitos que esses alunos obtiveram, e isso é importante, mas a gente tem que começar a pensar também em distribuir deveres, obrigações para essas famílias que foram contempladas por esse Estado e que, eventualmente, acreditam que a escola seja simplesmente um local que você deposite essa criança e que ela saia de lá com todas as formações, ideologias e preparo para o mundo, inclusive questões que anteriormente não eram da escola, tornaram-se da escola, então você tornou o escopo, a responsabilidade dessa escola muito maior, com as mesmas ferramentas de antes. Não vou entrar nem no mérito das tecnologias, que seria uma outra discussão. Então, a gente tem uma escola desinteressante, uma sociedade que muito fala em apoio, mas que eventualmente não parece apoiar tanto. Você tem a questão da formação de professores. Eu faço doutorado no FRJ e eu discuto isso com alguns colegas sobre o quão deficitária tem se tornado o processo de formação de professores no Brasil, o quanto que isso aí vai interferir na formação. Uma outra coisa que eu acho que você estava falando indiretamente, essa questão do próprio domínio do conteúdo dessas matérias que os professores eventualmente trabalham, até que ponto isso foi colocado no segundo
numa segunda relevância. Então, são muitas questões, e também não vou me ater tanto a essas problemáticas, eu acho que existem soluções, possibilidades de se solucionar, mas, assim, antes de passar a palavra para a colega, eu acho que o primeiro quadro é de uma intensa complexidade, não basta só vontade política, não é, e aí a gente pensar numa questão política, não é questão de uma geração, a gente precisaria, primeiramente, de uma manutenção de políticas públicas educacionais, e não essas vaidades que a gente costuma observar quando projetos bem-sucedidos são suplantados simplesmente porque houve uma alternância de governo. Eu acho que um projeto a longo prazo, 15, 20, 30 anos, é que seria possível. E, com certeza, os resultados, não há dúvida disso, aí as pesquisas todas mostram, as nações que investiram em educação, mas aí com a espera de médio a longo prazo, elas obtiveram aí os retornos que consideravam palpáveis na época do investimento. Quer dizer, seria um projeto de Estado. De Estado, de mentalidade, de cultura Educação e de... ensino. E eu veria também o seguinte, uma separação entre o que é educação escolar e o que é ensino. Sim. Porque dentro desse projeto que se criou da educação escolar, ela está prejudicando o ensino de excelência. Nós hoje estamos perdendo para países que até bem pouco tempo eram atrasados. A Finlândia era um país atrasado culturalmente. Hoje é um país de excelência, em exemplo, no ensino. A Coreia do Norte e a Coreia do Sul já nos passaram. A China já nos passou há bastante tempo. E no momento que o ensino passou a se dar valor ao ensino, não só a educação escolar, mas o ensino, eu acho que subiu a qualidade de vida, a qualidade do aluno, a capacidade dele aprender e dele se tornar amanhã um cientista, um homem, um ser humano inserido dentro da sociedade, produzindo para essa sociedade. Gostaria de ouvir a professora Amanda. Primeiramente, boa noite aos colegas. Boa noite, Gilberto. Muito obrigada novamente pelo convite. Bem, a minha experiência de sala de aula, ela é infinitamente menor do que a do meu colega. Eu tenho 17 anos de experiência em sala de aula. Eu tenho bem menos do que isso. Trabalhei muitos anos no turismo, mas pouco tempo dentro de sala de aula. Porém, o pouco tempo que eu trabalhei dentro de sala de aula, inclusive as escolas que eu frequentei fazendo palestras, o que eu tenho a dizer é assim, eu vou concordar com o colega. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade, estamos aí no século XXI, cheios de recursos, cheios de tecnologia. Tem a política do jovem, tem a política do adolescente, a política da criança, os direitos. Mas a minha observação sobre essa questão é a seguinte: onde estão os deveres? Porque eu não vejo os deveres também, como o colega falou. As famílias, a maioria, deposita a criança na escola. Então, a criança, ela passa o dia ali porque pai e mãe precisam trabalhar. Muitas não têm, a família não tem tempo para educar. Então, a responsabilidade, a carga de ensinar e educar fica para a escola, para o professor. Eu acho muito difícil você, dentro de sala de aula, você tentar dar uma aula e ainda você ter que transmitir educação para a criança, coisa que tem que vir da família. As famílias, de uns anos para cá, eu entendo dessa forma, a minha observação, meu ponto de vista. A partir do momento que o Estatuto foi criado, se eu não me engano, me corrija, o doutor Cláudio, ele foi criado, acho que há 28 anos, pelo que eu pude observar, né? Ele foi criado há 28 anos. Só que parece que, a partir do momento que houve a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, as famílias entregaram a responsabilidade na mão da escola. Segundo, a criança e o adolescente não têm mais deveres, eles têm muitos direitos. O professor dentro de sala de aula, o diretor, o inspetor, o coordenador, não tem condição de administrar uma sala de aula. Alunos, muitas vezes, com carência dentro de casa, não são criados por pai e mãe, são criados pela avó, pelo avô, às vezes só pelo pai, às vezes só pela mãe, que trabalha, não tem tempo de educar, joga para a escola. Eles não têm interesse, a grande maioria não tem interesse nas disciplinas que nós podemos lecionar. Estão ali obrigados porque precisa, porque tem a política do quê? Eles estão ali porque precisa do Bolsa Família, porque tem que ter você tem que ter presença.
para você poder ganhar o Bolsa Família. Então, eles têm que ter a presença, mas eles não têm que ter nota. Não é cobrado nota. Não então, é cobrado automaticamente, nota. o interesse não existe. Não, O interesse no ensino não existe. Eu queria só fazer observação, né? Acho que a gente não está generalizando, mas o que se percebe é que, primeiramente, como eu falei em relação ao Brasil, é um país continental. Então você tem, em Petrópolis mesmo, você vai ter diferentes escolas, você tem sim uma elite econômica que é capaz de arcar com uma escola que sacia esses desejos da família, que trabalha em condições melhores, algumas poucas escolas de excelência. Agora você tem uma escola pública que, infelizmente, tem se tornado cada vez mais abandonada pelo Estado, e o professor dessa escola, especificamente, além do abandono econômico, político e outros abandonos, ele ainda tem essa configuração mais cruel, que é lidar com um aluno que, a priori, não quer a presença dele. Eu sempre falo isso em relação a alguns colegas, assim, nós, professores, temos uma profissão que é muito ingrata, porque o nosso cliente, né, entre aspas, óbvio, o nosso cliente, ele não quer que a gente vá. Quando você vai numa consulta, você quer que o médico compareça. Quando você vai em qualquer local, você quer que... O professor não. A princípio, esse aluno não quer que você vá. Quando você falta, uma festa. Então, você tem nisso aí um sintoma muito dramático em relação à profissão, que já entra, a não ser alguns professores mais carismáticos, educação física, enfim, tem algumas que os alunos gostam mesmo. Mas, a princípio, você está ali tomando um tempo dele de um mundo, e aí a culpa, nesse aspecto, a culpa não é só dele, porque o mundo é muito mais interessante. Não há nada que você vai dizer ali, a não ser que você se esforce muito, mas é muito difícil você encontrar algo para dizer para esse aluno que ele não possa encontrar em forma de vídeo, imagem, texto, PowerPoint, muito mais claro, muito mais dinâmico, muito mais condensado, muito mais dentro do que é o interesse dele. Então, o desafio para tornar esse ensino interessante é um desafio muito complexo e que passa também por a gente parar também de acobertar e de fazer alguns discursos de alguns coitadismos, o próprio professor, a própria escola, a própria família, e chegar a um termo justo, inclusive se pensar currículo, do que esse aluno realmente precisa ter aula, o tempo que ele precisa ficar na escola sentado, num modelo totalmente tradicional e que ainda representa um modelo que é o início da educação. Até que ponto essa escola, em vez de estimular e trazer esse aluno para o mundo do conhecimento, ela não distancia. Quantos alunos não saem traumatizados depois de uma aula ruim de matemática? E de história, né, para não dizer que atacando... Quantos alunos não saem traumatizados? Então, a escola, que a princípio deveria instigar isso, ela trabalha na posição contrária. Aí tem a questão da escola, da família, do professor, e essas nuances que eu acho que nós precisamos discutir, mas, assim, com muita seriedade, com uma posição disposta a ouvir, inclusive esse profissional que muitas das vezes se esconde através de alguns discursos que são mais politicamente corretos e deixa de pegar ali a questão nevrálgica que passa por ideologia, por cultura, etc., na minha concepção. Eu queria contribuir com uma reflexão aqui, que é assim, acho que é uma certa confusão que se vinculou isso, né? Quando nós colocamos lá na Constituição que crianças e adolescentes são sujeitos em desenvolvimento, em condição peculiar de desenvolvimento, e então nós estamos falando que necessita de uma ação educativa da sociedade, da família, do Estado, desses entes que nós garantimos ali nos artigos 227 e 228. Quando o Estatuto regula isso, ele absolutamente não tem... O Estatuto não é uma peça que desresponsabiliza os adolescentes a partir de 12 anos de idade e as crianças e suas famílias até 12 anos de idade. Agora, quando ele fala em direito, é um direito universal a todos os brasileiros e todas as brasileiras, que você, como jurista, sabe que é na primeira vez que tem-se uma legislação para a infância e juventude equânime. Até ali, nós tínhamos legislações distintas para um público e o outro que a gente chamava de criança e de adolescente. O outro público era o público dos grandes internatos, etc., etc., que é uma marca que nos traz até os dias de hoje. Então, assim, não é o Estatuto que desresponsabilizou, de forma alguma. Ele reconhece ali o direito ao pleno desenvolvimento, que é um movimento que vem sendo feito no mundo inteiro desde a Segunda Guerra Mundial. Ou nós vamos ficar brincando de apertar botãozinho de lançar míssil, ou nós vamos para a cultura da paz. E aí se criou todo um movimento em torno disso. Agora, o que acontece com esses jovens e esses adolescentes que, inclusive, nós estamos falando aqui daqueles sobreviventes que estão numa sala de aula.
porque tem muitos que estão invisíveis a isso, e não são poucos, e não conseguem frequentar nem essa aula chata de matemática, de história, nem essa escola que apresenta uma defasagem, às vezes, tão grande do que se tem hoje de oferta de mecanismo de aprendizagem no mundo, né? Então, hoje nós convivemos, enquanto sociedade, com 60 mil homicídios ano, e os que mais morrem são os adolescentes de 15 a jovens de 29 anos de idade. Nós convivemos isso hoje, agora, Prisco, eu estava vindo para aqui, ouvindo as notícias do dia de hoje, do que foi assaltado, a pessoa da minha idade ontem que morreu, estava numa papelaria, não estava nada, enfim, fazendo uma coisa trivial do dia a dia. E a gente ouve isso e às vezes estamos já anestesiados com isso e não problematizamos isso o suficiente. E aí você leva isso para o privado, também acontece nas famílias. Então, de todos os arranjos familiares que a gente tem disponibilizados hoje, catalogados na sociedade brasileira, que segundo o IBGE são 12 arranjos familiares no Brasil hoje, e há uma separação, uma desorganização desse mundo e uma desvinculação de valores da família, da escola, etc. Então, muitas pessoas hoje abandonam a carreira por medo, por violência, por não querer enfrentar essas coisas, porque é correto, as famílias, aquilo que sobra de vínculo com esses adolescentes, matricula lá em um abraço. Então, eu repito aquilo que coloquei no início. Não é só a educação. Nós temos um conjunto de situações ameaçadoras, desorganizadoras, que nos levam a essas situações nas pequenas unidades. Por exemplo, numa unidade escolar, então você entra para dar aula, você não consegue dar aula. Não consegue dar aula, aí você olha para a infraestrutura que tu já colocaste, a infraestrutura não te permite fazer um ambiente de aprendizagem ali. Você entra dentro de uma sala de aula com 50 pessoas, das quais não se sabe muito bem como ela conseguiu chegar aquele ano ali. E aí você precisa de novos mecanismos para tornar isso agradável. O profissional também não. Então, é isso que você já colocou, que a sociedade brasileira quer realmente valorizar esse campo, que é o campo da educação. Olha para os outros países aí que evoluíram, que ultrapassaram o Brasil, como você falou, e a gente vai ficando para trás. Eles tomaram uma decisão. Vamos fazer um projeto de educação para 10 anos, para 20 anos, para uma geração, para 2 gerações, e aqui nós não mexemos no sentido de não vai ficar caindo para um lado ou para o outro, dependendo do gosto político de quem esteja na direção. E o Brasil, com 5 mil e poucos municípios, ele tinha que fazer essa transição, mas não adianta eu ficar despendendo os recursos para os municípios, para os estados e municípios, e ter essas gestões que a gente fica vendo da educação, né? Então, pintar escola, isso não quer dizer que você está no novo projeto de educação. Eu direcionaria para os debatedores um outro pensamento. Eu não sou da área de educação, eu acompanho de longe, eu fui estudante 30 anos da minha vida, até hoje eu estudo, né? E na área de história, por exemplo, em função desse programa aqui, eu semanalmente faço as minhas pesquisas, embora não seja historiador, não tenha formação acadêmica, mas eu tenho uma formação de pesquisador. Então, e a história é a minha paixão. Então, eu faço isso hoje, aos 69 anos de idade, quase semanalmente, estudo, pesquiso, que eu gosto, amo isso. Então, mas, ô Prisco, deixa eu só te agora, falar. Só para direcionar a pergunta para vocês, senão eu vou perder aqui o embalo. Não seria possível a gente pensar num Brasil complicado, complexo, como nós somos, em separar, e eu já vi alguns da área falando sobre isso, em diferenciar o que é educação escolar de ensino, porque nós temos um grande contingente de pessoas que estão preparadas
e voltadas para o ensino, que não tem a ver com aqueles problemas que o Cláudio falou. E que são milhões e que estão sendo prejudicados porque eles estão sendo misturados com um outro contingente que não tem capacidade para acompanhar o raciocínio deles e que, por uma circunstância legal, estariam ali. Então, não seria o caso de você fazer um ministério da educação escolar e outro só para administrar o ensino, porque um país heterogêneo como o Brasil, que nós temos jovens e alunos multifacetados de tudo quanto é jeito, eu acho que esse raciocínio eu estava lendo o Gilberto Freire essa semana, até para reciclar um pouco as ideias, e ele mistura tudo, ele põe tudo num saco só. Quer dizer, para ele é injustiça social. Então, ele põe aquele aluno que não está com esse problema da injustiça social e que está perdendo a excelência no colégio e poderia ter a capacidade de amanhã ser um cientista e ser um homem de produzir muito para a sociedade, e ele está sendo prejudicado porque ele está junto com um grupo que não tem essa capacidade de estar junto. Então, eu gostaria de começar pela Amanda, para ver o que é. O que acontece, Gilberto? Dentro de sala de aula, bem colocado, como o doutor Márcio colocou. Dentro de sala de aula, não peguei 50, mas já peguei 30. De 30, você consegue dar aula para 3. Os outros não têm interesse. Mas aí entram todos os problemas. Não tem a infraestrutura em casa, não tem acompanhamento, pai e mãe não vê se está fazendo o dever, não tem interesse pela aula de história, porque eles têm já uma ideia formada de que história não serve para nada. Então, o professor de história, quando chega em sala, ele já tem que desconstruir esse imaginário social do aluno sobre história não serve para nada. Aí você tem que desconstruir e tentar trazer eles para você. Isso já é difícil, porque aí entra aquela série de problemas que você administra dentro de uma sala, que vem de casa. Só que o professor, como você está falando, ele é preparado, ele faz hoje em dia um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, e ele cai dentro de uma sala de aula, que é muito diferente o ambiente de pesquisa e o ambiente de sala de aula. Né? Quem sabe, quem fez sabe que é assim. E não basta você ter um doutorado, a coisa dentro de sala de aula é bem diferente. Você tem que administrar problemas ali. Então, você tem que desconstruir esse imaginário, tentar dar aula de história, trazer eles para você, fazer com que eles gostem. No meio, às vezes, do mundo que a gente vive, que é cheio de tecnologia, eles querem, muitas vezes, o celular na hora da aula. Aí você também, dependendo do que você fala, você não pode falar, porque senão você está punindo e coagindo. Por quê? Porque também criou-se um imaginário social que o Estatuto defende todos os direitos, e eles não têm deveres, só têm direitos. Você não pode, às vezes, não seria o fato, deixar então, de castigo. Eu conheço gente que não pode falar na escola que é castigo. Que se falar para o aluno que é castigo, olha, você está de castigo. A criança reclama com a mãe vai na escola, a professora é mandada embora. Então, é muito complicado. Então, você Por isso que eu estou fazendo essa proposta aqui. Seria viável isso, então, que eu falei? E outra coisa, separar o que é eu acho que contingente do ensino... mas nunca criando um ministério. Eu acho que a última coisa que a gente precisa são ministérios distintos. A gente tinha que ter menos, assim. Eu acho que você tinha que ter uma gestão feita por pessoas que conhecessem de educação de fato. Não são pessoas que abandonaram a sala de aula há 25, 30 anos e que ficam pensando em políticas públicas, como a gente vê muito. Pessoas que estejam vivendo isso, que sejam capazes de ouvir as diferentes realidades da educação brasileira e coadunar nisso num projeto, um pacto nacional, sim, de 25, 30 anos, de implantar essas mudanças independente do governo que tiver. Até porque tem uma outra questão por detrás disso tudo, e você insinuou isso algumas vezes, e eu tendo a concordar contigo falando do Paulo Freire, a ideia de uma ideologia de educação. A educação é um campo de disputa de poderes. Nós temos disputas ferozes, acadêmicas, em sala de aula. Muitas das vezes, um dos problemas do professor de história é justamente um viés eventualmente ideológico, que o aluno antigamente, que era simplesmente passivo e não tinha acesso a outras fontes, digeria. Hoje o aluno está muito mais antenado. O professor tem que tomar conta disso também, de até que ponto que ele está falando está sendo honesto intelectualmente.
a gente tem problemas em todas as disciplinas. Óbvio, ninguém defende aqui uma suposta isenção absoluta, mas você tem que tomar esse cuidado de, eventualmente, entender que a sua visão é a sua visão, mas que esse aluno também tem que ter o espaço dele. Isso teria de ser contemplado numa política, de ouvir esse aluno, a ideia desse aluno, que não é o bobinho, o tolo, que muitos professores consideram. Ele tem um arcabouço de tecnologia e de bibliografia que a gente demorava anos, décadas para achar, digitou ali uma frase, ele já tem. Então, eu acho que passaria, sim, por uma organização, por um pacto e por repensar mesmo educação. Aquela hora que eu estava te interrompendo, e quando você fala, eu não sou da educação, somos todos da educação. A educação, ela é inerente à nossa prática cotidiana. Se a gente for pensar a educação no sentido lato, no sentido mais amplo, o fato de eu esperar você falar, o fato de eu me levantar quando tem alguém mais... Isso é educação. E, diferentemente de outras áreas, engenharia, física, química, que eu posso eventualmente me formar, estudar, e eu não vou ter como, de repente, trabalhar dentro desse viés que não da formação, a ideia da educação, estamos todos, o tempo inteiro, discutindo, pensando em educação, como alunos, como professores, como pais de alunos, como alguém que vai ser vítima ou contemplado por essa educação que se está produzindo. Então, a partir do momento que a gente se posiciona e que, de fato, compra o discurso de queremos mudar a educação, apesar dos custos que isso podem vir, custos sociais, custos de repensar valor, como você colocou a questão do valor, eu acho correto. Hoje a gente tem valores que são, na minha concepção, altamente questionáveis em relação, inclusive, à autoridade, que é uma palavra que as pessoas confundem com autoritarismo. E que o professor, a princípio, é aquela imagem dele ter que dar aula segurando um chicote com um monte de leão atacando. A depender da escola, isso pode ser vislumbrado. Então, já é um desânimo tremendo você trabalhar em mais essa especificidade. Claro, em algumas escolas, tem outras que isso não acontece. Mas são muitas as questões. Eu acho que passaria por essa discussão. Passaria, por exemplo, por um programa como esse que nós estamos fazendo, pela participação. Quantas pessoas estão assistindo, estão interagindo e estão pensando nisso? Quantas pessoas não mudaram de canal porque tem coisa mais interessante do que discutir educação? Essa é uma reflexão para quem está vendo nesse momento fazer. Faça essa reflexão. Quantas vezes você pensou, vou mudar de assunto, vou mudar de canal porque está muito chato, isso é educação. Enquanto você não pensar, isso é educação, isso é o futuro meu, do meu país, dos meus filhos, isso não vai ser resolvido. Vai ficar no campo das discussões que vão para teorias, a gente ficaria séculos discutindo teorias, mas na prática me parece que não teria grande mudança. O reflexo disso tudo é a violência que graça nas ruas do nosso Brasil todo, né? Pela falta de educação, pela falta de ensino, pela falta de cultura. Então, essa pergunta que você trouxe, desculpa, só Cláudio. Isso já é possível com o sistema hoje. O Estado do Rio já fez uma experiência dessa, colocou uma escola pública de excelência lá na cidade do Rio de Janeiro, onde se selecionava os melhores alunos por desempenho, e eles tinham as melhores condições ali. Então, isso pode ser feito com a gestão do ensino, no ensino hoje. Agora, tem que ter vontade de fazer a gestão do ensino, não é a gestão da vontade política, uma coisa bem de nuvem, assim. Não, a gestão concreta. Como é que é o teu sistema de ensino? Por exemplo, o sistema de ensino de Petrópolis é um sistema de ensino autônomo, tem recursos, tem administração e tem condições de se desenvolver. Como que você organiza? Organizo em anos. Não é só isso. Qual é a tua proposta pedagógica para tirar daqui pessoas que podem se tornar cientistas numa cidade que tem tanta oportunidade como essa? Outros que podem se tornar belos profissionais das áreas tecnológicas. Qual é a nossa proposta para isso? Agora, para isso, pelo menos nós temos que pensar na infraestrutura de onde se faz o ensino, no profissional que está envolvido. Não é só uma questão que aqui eu venho acompanhando, nós conversamos um pouco sobre isso, eu vejo discussão administrativa da educação. Tantas horas não recebe, só essa discussão, ele está empacado nisso, olhando para isso, e o profissional sofrendo, adoecendo, abandonando, desanimando, dando uma aula que ele poderia dar 10 vezes melhor. Então, a própria gestão do ensino hoje, ela é possível. Por quê? Porque nós temos autonomia para fazer nos sistemas municipais, dentro daquilo que é o acordado nacionalmente, de você poder fazer isso que você está colocando. Olha, vamos fazer um programa de aceleração aqui para aqueles que estão se destacando mais nas áreas de ciências humanas, nas áreas
de ciências tecnológicas, etc. Isso é possível, agora você precisa de ter vontade, investir. Isso não é um programa de 4 anos, isso não é um programa de 10 anos. A gente tem que pegar uma geração e colocar essa geração para ter uma ação pedagógica com essa geração. E aí você abrir esse mundo e fugir dessas armadilhas que estão nos colocando. Então parece que a escola é o pior lugar do mundo, né? Que parece que na escola não vai acontecer nada de importante. Pelo contrário, nós não vamos melhorar a sociedade brasileira sem um sistema de ensino qualificado. Agora, o sistema de ensino sozinho, ele não vai conseguir modificar toda a sociedade brasileira, porque nós temos 60 mil homicídios, nós temos 52 milhões de pessoas na linha da pobreza na sociedade brasileira. Você imagina o que é isso? Então, agora, vamos pegar só o recorte dos jovens e dos adolescentes. É isso que eu coloquei aqui. Nós temos 11 milhões que não passam nem na porta, nem na calçada daquelas escolas. Imagine o futuro que a gente pode estar verificando para cada pessoa dessa. Então, isso é uma tragédia. A gente vê isso com uma certa... frustração, né? É uma frustração, anestesia, um desânimo, e a gente não pode fazer isso, porque de onde nós viemos, a gente sabe onde chegamos aqui. Nós temos que reagir. Temos que reagir, nós temos que mostrar que estudar é um valor importante para ti, para a tua vida, não é só para ganhar dinheiro. Agora, saber Cláudio, história é fundamental, saber minha localização nesse mundo de hoje, que eu clico e num minuto, num segundo, eu estou em qualquer lugar desse planeta, em qualquer museu desse mundo. Né? Sem o estudo da história, fica até difícil de compreender esse quadro no mundo caótico que nós estamos vivendo hoje no mundo. Né? Exatamente. Agora, eu pergunto o seguinte, haveria possibilidade de interagir entre a escola pública e a escola privada? O que vocês falam comparativamente da performance? Porque os problemas que nós temos na escola pública não temos na escola privada. A escola privada funciona de uma forma, vamos dizer assim, mais disciplinada, mais seletiva. Ela não tem eu acho que isso vai variar muito de escola para escola. Depende. Você tem escola pública que você tem o desempenho de excelência dos professores, dos alunos interessados, o que mostra que existe solução. E você tem escolas particulares, e muitas, que não demonstram nenhum interesse. Esses alunos, pelo contrário, por ser uma escola particular, se outorgam o direito de pagou, passou. Exatamente. Então, veja, é uma realidade complexa. Qualquer simplificação que a gente tentar fazer, ela vai sempre cair em armadilhas. Sem dúvida. Então, condenar a priori a escola pública, não. Eu vejo excelentes escolas. Em Petrópolis, você tem boas escolas públicas. Bons profissionais ligados à escola pública, municipal e estadual. Nós temos boas escolas particulares, mas temos péssimas escolas particulares, péssimas escolas públicas. Aí entra, quem é a gestora? Quem é o gestor dessa escola particular? Que tipo de pai você tem presente nessa escola particular? Que tipo de pai você tem presente, normalmente menos, nessa escola pública? A presença desses pais, quando a gente fala de sociedade, é isso. É cobrar o dever de casa do filho, é cobrar que a escola funcione, que tenha tudo funcionando bonitinho, que o filho aprenda, é se envolver concretamente nisso. E isso é que já é um meio caminho andado para a excelência desse aluno. Então, eu tomaria muito cuidado sempre a gente fala aqui, generaliza algumas coisas, mas a gente tem exceções nos dois casos, aí, bastante. Eu vejo, por exemplo, no ensino universitário, uma situação, um quadro problemático em que as universidades hoje os reitores das universidades estão sendo eleitos por alunos, então gira em torno de um interesse da própria política da universidade, entre um funcionário que se torna reitor e aquele conluio com os alunos de um grupo, via de regra até uma participação ideológica em que se apoia, e a universidade pública está indo para o buraco. Há muitos anos está indo para o buraco. A universidade, eu dou exemplos aqui de universidades que já foram padrão e hoje já não representam tanto esse padrão como a Fluminense, a Universidade Federal Fluminense. A UFRJ, que é um caos total, vive em greve, problemática. O Colégio Dom Pedro II, que era um padrão, um exemplar, um colégio de excelência, hoje vive em greve, vive em guerrinhas
e os meninos querem usar saia, as meninas querem usar calça. Quer dizer, isso está ficando uma loucura. Petrópolis, por exemplo, eu sei de professores que assinam o recibo de uma aula, por exemplo, por hipótese, né? R$100 e recebe 30. Faz aquilo para constar, mas o colégio não paga aquilo que está no recibo. Como é que fica essa história? Pois então, acho que ela ia falar, eu não vou cortar lá. Você quer falar na frente? Não, na realidade, o meu pensamento é o seguinte: não tem como o profissional da educação ou só o estatuto dar conta dos problemas. A família precisa estar envolvida, gente. Famílias aí que estão nos assistindo. A família é a estrutura, a família é a base. Não deixem, não deleguem. O que acontece de alguns anos para cá é que a família se acomodou no direito do estatuto. Então, a família se acomodou, joga toda a responsabilidade para a escola, para a diretora, coordenador, o professor, e a escola não tem condição de dar conta de tudo. Não tem como ter mudança na educação se a educação não vem de casa. Porque o professor, famílias que estão nos assistindo, o professor ele não educa, o professor ele ensina a disciplina. Ele não está lá para ensinar ética, moral, comportamento. Ele não está lá para ensinar que o outro não pode pegar o celular do outro, que o outro não pode dar um tapa no outro. Ele não está lá para ficar parando briga dentro de sala. O professor, ele perde, em média, de 50 minutos de aula, ele perde, em média, tá? Numa escola calma. Não estou falando numa escola extrema. Numa escola mais calma de comportamento, ele perde 20 minutos desses 50 por problemas com disciplina. Isso é problema do educador, do diretor, do coordenador pedagógico? Não. A família largou de mão a educação. São poucos, não estamos generalizando. Só que poucas famílias. Por quê? Porque é uma sociedade corrida, tem que trabalhar, tem que pagar conta, todo mundo entende isso. Todo mundo entende isso. Eu não sei se é o caso dos colegas. Minha mãe sempre trabalhou fora, praticamente quem me criou foi minha avó. Dentro do Colégio Dom Pedro II tinha regras, tinha norma, tinha que cantar o hino nacional todo dia. Se chegasse com tênis, com blusa, de qualquer maneira, não entrava. 5 minutos de atraso, o porteiro não deixava você entrar. Não adiantava você gritar com o porteiro, você chutar a cara do porteiro. Era regra. O Dom Pedro II, aqui em Petrópolis, Gilberto sabe disso. Era um colégio excelente para conseguir uma vaga. É verdade. Você era dificílimo. Então, eu sou da época da professora Maria Campos, não sei se os colegas aqui conhecem. Dona Terezinha e Dona Maria Campos, que foi minha professora na UCP, diretora do CENIP. Você tinha que seguir a norma, você tinha que seguir o certo. E as crianças vinham educadas de casa. O professor entrou dentro de sala, silêncio. Hoje em dia, o professor entrou dentro de sala, mesma coisa que não tivesse ninguém dentro de sala. Cadê a família, gente? Cadê a família? A família se acomodou na lei que dá direito ao seu filho. Ué, mas espera aí, cadê o dever da família? A escola sozinha e o estatuto sozinho não tem condição de mudar essa realidade social. A família precisa se esforçar. Não deleguem educação na mão do professor, do diretor, do coordenador, e também não acho que o estatuto vai resolver todos os problemas. A família precisa ser a base, a família precisa ser a estrutura dessa criança. Porque são muitos problemas dentro de uma escola, muitos problemas dentro de sala de aula, mesmo com todas as políticas, com todos os estatutos, com toda a tecnologia que você tem hoje em dia para passar uma informação para o estudante, as famílias precisam se envolver mais, Gilberto. Esse é o meu pensamento. Eu queria só recolocar para ti. Eu acho que essa pergunta sua, acho que a gente tem que ter... O Brasil sempre conviveu com escola pública e escola particular. Sempre conviveu com isso. Eu acho que agora a gente tem que ver
essas mediações que são possíveis, descaracterizar a escola pública, desmotivar a escola pública, isso não, eu não entendo que seja a saída para nós. Claro, Não é esse o nosso caminho, né? Agora, uma escola particular que se regue pelas regras de um mercado financeiro, por exemplo, eu estou longe, que é essa que vai dar 100, pega um recibo de não sei quanto e a professora recebe 30. É verdade. Porque quer ter lucro. É verdade. Uma das maiores organizações particulares do Brasil, hoje, é também governada com gente que se rege única e exclusivamente pela lógica de lucro. Ano passado, de uma tacada só, mandou não sei quantos mil professores embora para que pudesse contratar professores mais baratos para a sua própria universidade. É um grupo fortíssimo econômico dominando a educação universitária brasileira, particular. Então, são boas as convivências, A gente tem experiências positivíssimas, tanto no ensino público, quanto... Eu acho que essa não é a questão. Acho que a questão é o que desejamos, o que queremos, como faremos, como traremos. Aquele dia eu cheguei a falar com você, uma reportagem que passou, se não me engano, foi num programa Como Será, uma escola abandonada, né? Porque o tráfico dominava a escola. Entrou um diretor lá e falou, eu vou para lá. Um diretor. E aí ele foi agregando a sua direção, a família, as famílias que queriam, a comunidade. Então, o buraco do muro onde se passava a droga foi tapado e foi criado uma sala de leitura. Os meninos começaram a ler livros. Nesse ano, ele foi agraciado agora no concurso dos maiores educadores do mundo, etc., para animá-lo. Onde ele pegou isso? Numa das zonas mais violentas de São Paulo, está lá até hoje. Tudo que ganhou em termos de prêmio, etc., ele não saiu dali abandonou aquilo ali, pelo contrário, reforçou aquela situação. Então, eu estou te dando um exemplo extremo, de extrema violência. Ninguém queria trabalhar lá naquela escola. A evasão da escola hoje é zero. Não há uma evasão na escola hoje. Por quê? Há todo um envolvimento. Não é só a responsabilidade dos professores. Como assim? Como que a gente vai para uma escola para bater num professor? Não. Então, mas essa é a sangria, essa o nosso problema enquanto sociedade brasileira. Enquanto está na casa do outro, é problema do outro. E aí eu não me envolvo, eu não trago isso para dentro de mim. Então, nós temos que olhar para os nossos municípios e perguntar para o nosso sistema de ensino. Essa criança está entrando na creche hoje, ela vai sair como depois do ensino médio? Está preparada para o mundo? Estamos preparando para o mundo? Eu vou acompanhar o ensino dessa criança? Esse é o direito ao desenvolvimento, é isso que traz a legislação. Cláudio, eu tenho 54 segundos de programa, então eu vou passar a palavra para o Leonardo, para ele fazer uma mágica aí, os 54 segundos para ele concluir. A mágica é simples, assim, voltando, é simples de se falar. Voltando ao que você propôs de solução, eu volto a dizer que o problema é muito complexo, a solução passa por uma questão cultural, de se entender a educação realmente como solução e de encarar as necessidades para essa solução como palpáveis, e como um projeto a médio e longo prazo. Claro que aí a gente teria que discutir políticas, teria que discutir as profundas desigualdades na sociedade brasileira, seria uma discussão ampla, mas havendo vontade, havendo compromisso verdadeiro com essa transformação, e isso parte primeiramente de uma sociedade cobrar, eu acho bem plausível e bem possível que a gente consiga melhorar e muito a nossa educação, porque profissionais, pessoas dispostas a gente tem. Criar o sistema necessário para que elas possam agir na plenitude dessas ações positivas para a educação. Muito bem. Bom, meus amigos, eu quero agradecer a participação de vocês. Fiquei muito honrado com a presença. Espero que a gente possa renovar esse compromisso para o futuro. Aos nossos telespectadores que nos acompanharam, quero agradecer também a participação e a audiência. E daqui mais uma semana estaremos aqui novamente uma nova atração. Espero renovar com vocês esse convite
de uma forma coletiva ou individual. Nós vamos conversar sobre isso depois. Uma boa noite a todos e a nossa reprise, não esqueçam, domingo às 9 horas da manhã. Uma boa noite a todos e até a semana que vem.